Olá, nono ano, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula de arte, aula de número 36. E hoje eu trouxe umas esculturas, um artista que faz umas esculturas para lá de diferentes. São esculturas microscópicas. O artista se chama Dalton Getty. E só para começar, né, o assunto, essa imagem dele já produzindo, a gente nem consegue enxergar o que ele está esculpindo ali. O que será que ele usa que é tão pequeno? Como objetivos, nós temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas. Então, esse artista, né, o Dalton, ele é um artista brasileiro, sim, e é conhecido por criar essas obras, essas esculturas em pontas de lápis. Isso mesmo, no grafite lá da pontinha do lápis. Ele chegou a experimentar aí outros materiais, né? Sabão, giz, casca de árvore, mas o grafite do lápis foi o que ele melhor se adaptou. E aqui no exemplo a gente consegue ver que as ideias, né, são muito criativas e muito diferentes, né? De corações ali no interior do lápis há um serrote. Então, ele esculpe também não só o grafite da pontinha, mas também vai trabalhando a madeira do lápis. Ele nasceu em São Paulo e atualmente vive nos Estados Unidos. Ele trabalha como carpinteiro aí há quase, né, mais de 25 anos. E, interessante, para fazer essas criações, ele utiliza aí 3 ferramentas básicas, né? Uma lâmina de barbear, agulha de costura e uma faca de modelagem. Só isso. Aqui a gente tem, né, a imagem bem aproximada, então, que ele esculpiu as letras do seu nome, formando Dalton, então, nessas pontas de lápis. Agora imaginem, ferramentas super simples, mas já passou pela sua cabeça você pegar aquele lápis que já não consegue mais escrever, aquele toquinho de lápis, eu vou fazer uma escultura na ponta desse lápis. Com certeza foi uma ideia bem inovadora dele. Olha, que interessante, ele não usa nenhuma lente de aumento, ele não usa lupa, não usa nada que aumente a visão, então, dessa ponta do lápis, tá? E ele nunca vendeu nenhum dos seus trabalhos, ele não tem um cunho comercial desse trabalho, e ele presenteia amigos, enfim, traz como hobby mesmo. Sobre isso ele fala o seguinte: eu uso a agulha de costura para fazer furos ou cavar o grafite. Eu crio linhas e transformo o grafite lentamente na minha mão. Então ele não usa nada de outras ferramentas, é algo muito artesanal, minucioso e assim, a olho nu. Ele não usa lentes de aumento, o que dificulta e deixa a gente ainda mais surpreso com esse trabalho. Como ele não usa, né, nada de lente de aumento, de lupa, nada, ele é quase uma técnica de escultura primitiva, né? Até coloquei ali, porque com tanta tecnologia e tantas coisas aí que podem ser usadas, mas ele vai lá no puramente tradicional. E ele gosta também de fazer isso muito à luz solar mesmo, né? É claro que utiliza a iluminação do local, do cômodo, mas ainda prefere, então, a luz natural para esse trabalho. E ele só trabalha no máximo ali 1 hora e meia por dia, porque precisa poupar aí, né, a visão. Por ser um trabalho muito minucioso, experimente você, né, fazer alguma coisa muito pequenininha por um longo período, você não consegue, né, já fica meio deslocado ali, a visão não funciona. Então ele trabalha poucas horas aí por dia, de 1 hora e meia, 2 horas no máximo, com essas esculturas. E para ele é um hobby, é um lazer, fazer esse tipo de trabalho, então, e com certeza faz sucesso aí, né, na internet, em redes sociais, enfim, com os amigos que vêm e recebem esculturas assim. Olha que bacana, né? Os corações estão entrelaçados na ponta dessa imagem de modelo que eu exemplifiquei. E o interessante também é que ele não compra esses lápis para esculpir, ele recicla. Então ele utiliza lápis aí que recebe de amigos, de colegas,
encontrados, né, no chão, enfim, ele reutiliza, recicla esses lápis, então, e por isso também eles são bem pequenininhos, né, a gente vê que são lápis usados, que já tem uma bagagem ali, uma história, e eles se transformam aí em uma obra-prima, né, microscópica. Como o próprio Dalton, ele comenta, né, ele defende que essas esculturas são um trabalho de paciência, concentração e dedicação. Realmente, né, ele tem como um hobby, como uma terapia ali, mas é uma obra de arte. Olha o tamanho, né, desse Elvis Presley ali na pontinha do lápis. A gente tem a comparação com a régua, então assim, são milímetros. E só aproximando que a gente consegue então ver os detalhes e a complexidade de detalhes que ele consegue fazer na pontinha de um lápis. Tem outra fala dele que eu acho assim muito bacana para a gente pensar da onde vem essa inspiração, esse trabalho, né? Ele diz o seguinte: eu me interesso pelas coisas pequenas da vida, insetos, mariposas, aranhas. Passo um longo tempo observando-os. Tem todo um mundo microscópico por aí e as pessoas sequer notam. Então, ele chama a atenção para ele nessas coisas pequenas, os detalhes do mundo e, por que não, melhor então trazer essa ponta do lápis, esse grafite, esse detalhe que muitas vezes passa despercebido então para o mundo das artes e para um trabalho muito minucioso. Esse lápis, por exemplo, né, ele uniu, tirou a madeira, uniu esse grafite formando uma corrente. Esses trabalhos dele podem levar anos até, de tão minucioso que é e pela restrição ali de tempo de trabalho por dia, né? Opa, aqui. Um outro trabalho que ele tem, ele já fez o alfabeto e outros projetos até envolvendo então um lado memorial também, que eu já vou mostrar para vocês. No começo, então, ele fazia esculturas em objetos grandes, mas em 86 em diante, ele tomou como um desafio, então, essa mínima escultura, né? Por causa desse interesse, então, por esse mundo microscópico, como ele mesmo falou, né? Ele decide, então, criar os menores entalhes possíveis que ele pudesse, então, a olho nu, né? Sem usar nenhuma lente de ampliação. E um dia ele pegou, então, um lápis ali de trabalho mesmo e começou a esculpir, né? Entalhar ele. E aí tomou o gosto pela coisa. Nesse trabalho, por exemplo, ele utilizou, então, esses descartes de lápis, né, que já não tem ali como segurar para escrita, e fez o alfabeto. Então, olhem, né, detalhadinho, todo o alfabeto criado, então, em pontas de lápis. Tá aqui, então, a obra memorial que ele produziu, que demorou muito tempo para ficar pronta, mas foi um trabalho incrível. Ele fez uma homenagem às vítimas do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas, né? E ele criou, então, essa ideia de um memorial, onde ele esculpiu, então, uma lágrima por dia para cada uma das vítimas. Então, ele utilizou o grafite dos lápis, então ele soltava, né, do lápis, ele tirava, esculpindo uma lágrima, em homenagem, então, a cada uma das vítimas. E usando esses lápis, então, encontrados e reciclados. Aqui nós temos o trabalho final, né, o memorial, que ele utilizou todas essas lágrimas, formando uma grande lágrima negra, né? As lágrimas têm o tamanho aproximado aí de um grão de arroz, cada lágrimazinha. E juntas elas formam, então, essa grande lágrima, né, escura, sobre esse fundo branco, que dá um contraste bem bacana. Foram, em média, 300 lágrimas por ano. Ele levou 10 anos para completar essas 3.000 lágrimas que foram necessárias, então, para concluir esse memorial. Imaginem, 10 anos produzindo uma lágrima por dia para chegar, então, a uma lágrima representando cada vítima, então, desse atentado de 2001. Aqui a proporção do trabalho final, então, onde a gente tem uma noção melhor, né? Porque nessa imagem a gente não vê como o tamanho, a proporção comparado com alguma coisa. E aqui com as mãos, então, a gente vê o tamanho dessas 3.000 lágrimas feitas somente com grafite da ponta do lápis. Aqui tem
outros modelos, né, de trabalho dele. Chama atenção para esses porque ele trabalha e esculpe não só o grafite, mas também a madeira do lápis, então formando o cabo do serrote, a linha, né, o carretel de linha, então é a própria madeira do lápis, e do grafite ele fez o alfinete. E na terceira, então, é uma chave, né, uma chave Phillips ali, uma chave de fenda, Phillips nesse caso, que o cabo da chave, então, ele esculpe no próprio material, na madeira do lápis. Com certeza, um trabalho extraordinário e microscópico. Muito bem, assim vocês conheceram um artista aí nascido brasileiro, mas que desenvolve um trabalho fantástico e por hobby, né? Por prazer realmente de esculpir essas miniaturas. Um abraço e até a próxima!